Conservação de solo, assunto importantíssimo para você não causar erosão no seu solo. Ó, remou. Ó, rimou mesmo. E é verdade, isso cada vez mais, né? O clima tá mudando, né, Pedro? Efeitos, a gente tá no meio do El Niño, dentro aí de uma safra que pode ser recorde, mas o produtor tá meio apreensivo. Mas tem que fazer o dever de casa, né? E passa pelo solo, né, Pedro? É isso aí, o solo é a base, né? Já dizia Ana Primavera. Solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. É isso aí, já vamos apresentar sem mais delongas a nossa entrevistada gabaritadíssima. Ela é engenheira agrônoma, mestre em ciência do solo, doutora em agronomia e propriedades do solo, tem quase uma década de experiência trabalhando no manejo de solos tropicais de várzea, manejo e conservação de solo. E ela é atual pesquisadora da Embrapa Arroz e Feijão. Eu tô falando dela, Melissa Soler. Seja muito bem-vinda ao podcast Agra 2. Falei certo seu nome? É Soler. Soler. Eu gravei ensaiou até aqui. Falar de novo. A hora que você falou Soler, eu fiquei pensando, é Soler. É Soler, gente. Soler. Puxa o R. Eu tenho que olhar pra lá, né? Pode olhar pra cá também. Aquela câmera ali é a sua, atrás do Pedro ali, ó. Então tá bom, gente. Obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Espero conseguir passar alguma informação que seja de valia para o produtor, para o pessoal que está em casa, para quem assiste, quem ouve, né? Então eu espero contribuir de alguma maneira para que todos saibam a importância que é a gente ter o cuidado, o zelo com o solo. E aí, em breve, a gente está tendo o Dia Mundial do Solo, né? Dia 5 de dezembro, né? Então, acho que é bem-vindo o tema, né? E dentro desse tema, assim, eu queria que você falasse sobre aquela frase que é chave. O solo é o bem mais precioso do produtor rural? Sem dúvida alguma. Sem dúvida. É o maior patrimônio. Na empresa, na Embrapa, nós falamos que o solo é o nosso grande laboratório, né? E para o produtor rural, se ele não tiver o cuidado, o carinho, o zelo, não vai ter um bom reflexo na produção dele, seja ela pasto, né, com os animais, seja ela a parte produtiva de grãos, enfim. Então, em termos assim, pensando só em rentabilidade, né, só a questão financeira, é o maior patrimônio que ele pode ter, é o solo bem cuidado, bem preservado. Perfeito. Doutor, então a gente pode falar que o agrônomo é o nutricionista do solo? Também. É o nutricionista, é o personal. Deixar o solo, né? Bombadão. Bombadão. O que eu acho assim bacana é porque o assunto é muito importante e também traz alguns mitos, né? Porque, por exemplo, um dos que eu escutei bastante aí o pessoal não entende que a boca da planta é a raiz, né? Então, pois é. E a raiz, ela tá onde? Ela tá no solo. Então, esse solo, se não tiver uma relação boa ali, né, com a raiz da planta, dificilmente a planta vai conseguir absorver o nutriente. Exatamente. A gente tem que ter um solo bem aerado, bem nutrido, bem equilibrado. Aquela coisa, gente, não adianta você comprar muitos cremes para o rosto, né, para tirar aquela ruguinha, se você não faz uma alimentação rica em antioxidantes, né? Dentro para fora. De dentro para fora. Então, a saúde é sempre de dentro para fora, assim como a saúde das plantas, ela parte da onde ela se alimenta em maior quantidade e melhor, que é a parte radicular. Por muitos anos, a agricultura, assim, muitos culpam os produtores rurais como se fossem os vilões, mas a gente tem que pensar também do ponto de vista que a tecnologia que a gente sabe hoje, o conhecimento que a gente tem, antigamente as pessoas foram descobrindo, não se tinha. Então, se explorava mais do que investia no solo, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Como que foi essa degradação meio que consequente do solo, né, Pedro? Porque isso foi... depois veio plantio direto, né? Que já revolucionou, né? O desenvolvimento de tecnologia, ela foi de extrema importância, porque nós tivemos lá atrás a Revolução Verde, o uso de fertilizantes, que foi fantástico para a população, porque nós conseguimos ter uma produção de alimento muito maior, né? Então, de maneira que você tem uma cesta básica mais garantida, né? Então, a orientação que se tinha era: vamos fertilizar, vamos movimentar o solo, porque era o conhecimento que se trazia, especialmente
de fora do país, Expor né? o subsolo, né? Vamos virar, vamos expor, vamos matar os inimigos, Microbiologia. vamos, porque isso aí não vai fazer bem, né? Então, esse era o conhecimento que se tinha e assim era feito, né? A partir do momento que passou-se a ter um desenvolvimento científico, né? Começou a ter uma adaptação a toda a parte científica que foi trazida de fora para clima, para solo nacionais, para solos tropicais, nós vimos uma baita de uma virada, né? Então, nós conseguimos trabalhar com solo de uma maneira muito mais saudável. Nós percebemos que plantio direto é uma palavra-chave, uma tecnologia-chave, porque você tem um aumento de aporte de carbono, você tem um equilíbrio da biota, você tem aumento da biodiversidade, e isso a longo prazo tem um reflexo fantástico na saúde de plantas, elas ficam mais resilientes, né? Então, de repente, você tem uma planta sendo desenvolvida e vem um veranico. Se tem um sistema convencional, você tem aumento de temperatura do solo, as plantas baixo armazenamento de água no solo, então as plantas elas toleram muito menos essas alterações climáticas. À medida que você tem solos bem conservados, solos com boa palhada, protegendo a variação de temperatura de solo, você tem uma diversidade microbiana muito maior, né? Tem tantos micro-organismos que não são benéficos quanto aqueles que são. Então, há um equilíbrio, né? E havendo esse equilíbrio, as plantas elas são mais resilientes. Então, a partir desse momento que isso foi disponibilizado, a grande maioria dos produtores utilizam. E aí vem o que você comentou, o produtor às vezes pode ser visto como um vilão. Não é. É muito fácil para a gente que tem o nosso salário falar isso do produtor. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, que eu tenho oportunidade de falar. É muito fácil. Comidinha na mesa, bonitinha, comidinha né? na mesa, todo dia Trabalho ali, no o quinto escritório, dia. não tem nenhuma interferência do clima. Comida vem no supermercado, né? Então, todo quinto dia ali tem o seu salário na sua conta. O produtor, ele quer fazer o melhor. Na grande maioria das vezes. Eu já fui interpelada por vários deles em oportunidades que eu tive de falar com eles diretamente, né? Palestras e tudo mais. Acaba a palestra, e meu tema costuma ser sempre carbono no solo, plantio direto, né? Eu sempre tenho trabalhado sobre esse tema. E muitos deles já falaram para mim, falou, doutora, eu sei que isso é bom. Eu sei que essa é a melhor forma que eu tenho de trabalhar o solo, mas eu não tenho condição. Eu não tenho o equipamento necessário, então eu tento fazer da melhor forma que eu posso. Isso já é uma baita de uma virada de chave. Sim. Porque ele sabe, ele só não dá conta naquele momento, mas a partir do momento que ele tiver uma rentabilidade maior, né, que ele tiver uma forma de adaptar o que ele tem às tecnologias que vêm, ele vai fazer. E é aí que a gente tem que atuar, é nessa trajetória de conhecimento, essa construção coletiva do conhecimento, né? Então, é isso que a gente tem que ver. O produtor, ele tem que pagar o financiamento, né? Ele tem que pagar a escola do filho, ou a faculdade do filho, ele tem que pagar os empregados. Ele vai arriscar? Ele não vai. Se fôssemos nós, não iríamos. Você tem a escola da sua filha para pagar, né? O berçário, você não vai arriscar, né? Então, isso a gente tem que entender também. Né? Eu acho que isso é muito importante. Né? E tentar apoiá-lo nessa trajetória, porque eles sabem disso. São poucos aqueles que não sabem. Eu vi um vídeo do Dr. Leandro Marmo, um advogado aqui em Goiânia, famoso. Ele pegou uma nota de R$100, enterrou no chão assim e falou assim, você teria coragem de enterrar aqui R$100, R$1 milhão nesse solo, sem saber se você vai pegar de volta esse dinheiro? Em tese é isso que o produtor faz, né? Toda a safra. Não deixa de ser, né? Tá, tem muita tecnologia, tem muita segurança, biotecnologia envolvida. É difícil, né, dar um BO assim tão grande que ele não vai colher aquela área. Mas, assim, é uma atividade de risco. E para quem não está preparado, né? Acho que é a maior atividade de risco, se você for pensar, né? Porque você falou de 1 milhão. Quem coloca 1 milhão sem saber se vai receber nem metade daquilo? Não. Na indústria, você coloca 1 milhão, você tem um controle ali, porque é um ambiente controlado. O problema do produtor é a intempérie do clima, né? Não tem jeito. Janaína, agricultura, você ganha de canequinha, mas você perde de balde.
É bem por aí. É o seguinte, quando dá errado, você perde anos de faturamento, você perde anos que você vai ter para recuperar, mas só que quando você ganha, você vai ganhando de canequinha. Então, assim, é uma atividade de risco, né? Mas, doutora, o que eu percebi, assim, ao longo da minha carreira, é muito pequena, né? Assim, tô começando agora também, mas eu vi muita coisa de evolução no aspecto da adubação verde, né? Que tá crescendo muito, né? O uso dessa técnica, né? Como é que a senhora vê essa técnica? Eu vejo maravilhada, né? Porque não é uma tecnologia nova. Isso ali, lá na minha graduação, há uns 2 anos atrás, Abafa. eu já vi isso na Já na era escola, realidade, né? Já né? era realidade. Isso é de conhecimento amplo. No entanto, era junto com aquela questão de revolução verde que era nova. Olha lá, os 2 anos atrás. Não era assim. Então, você tem, de fato, um resultado muito mais rápido com fertilização mineral, né? Se você tem... você pensa em ter um resultado mais rápido naquele curto prazo, a fertilização mineral, ela tem esse potencial. Por outro lado, o produtor está ali, a maioria deles, a terra deles. É um patrimônio, como a gente falou logo no início, né? Então, ele tem que preservar. A adubação verde, ela vem como uma ferramenta que vai não apenas fornecer o nutriente que a planta possui na sua estrutura, como ela vai conseguir buscar os nutrientes que muitas vezes são perdidos via lixiviação, estão em camadas mais profundas. Né? Então, isso é um ganho. Na hora que ela traz isso para cima, num momento de maior acúmulo de nutrientes, por exemplo, na floração, o produtor pode incorporar aquilo Que é o ou pico, só... né? Da produção do nitrogênio, principalmente. Exatamente, o pico de acúmulo ali. Então, ele pode cortar aquilo ali e deixar sobre o solo, por exemplo. Né? E aquele nitrogênio, ele vai ser mineralizado e vai ser disponibilizado para as plantas futuras, aumentando o teor de matéria orgânica, né? E a gente sabe que solo com matéria orgânica é um solo mais saudável. Muito mais. Né? Então, ele vai contribuir para isso. Então, para mim, a questão de você colocar dentro do ciclo uma adubação verde, uma planta de cobertura, é o melhor dos cenários. Né? Então, isso não tem a menor dúvida. A adubação química, né, igual a senhora bem pontuou, ela traz o resultado ali instantâneo, rápido, aminoácido livre translocando ali na planta, né? A planta vai crescer, mas só que não tem a mesma força que tem se isso for de forma natural, né? Vinda de fontes naturais, né? A biodiversidade, né? Na hora que você coloca ali uma planta de cobertura, uma adubação verde, né? Que tem um sistema radicular diferente, né? Então, ela vai atrair e vai fomentar o desenvolvimento de outros tipos de micro-organismos, né? Ela tem esse sistema radicular mais profundo ou menos profundo do que aquela cultura, aquela cash crop, por exemplo, né? Aquele grão que vai ser vendido. Então, você explora outros ambientes do seu solo, né? Então, você enriquece outras camadas do solo. Então, isso é fantástico. Isso é fantástico. A crotalária, né? Uma cultura que é bastante usada, né? Na adubação verde. Tem muito. A júncia também, né? Que ela pega o nitrogênio do ar. Tem um guanduzinho lá também, né? A braquiária, gente. Através do Bradium rhizóbio, né? A pastagem também, né? Tá sendo muito as braquiárias ou urocloas, né? Que são chamadas diferentes agora. Né? A nomenclatura. Mudaram aí. Ela vem muito, tem muito produtor. Braquiária mudou de nome? É Urocloa brisanta agora. Brisanta, Era braquiária brisanta. Mas nenhum produtor chama assim. É braquiarão, é braquiária, enfim. Nome acostumou, comum. Enfim. O nome comum continua sendo braquiária. Mudou, mas o mudou o gênero não mudou, só. não. Tem muito produtor de grão que tá investindo na safra. Eles falam safra da carne por conta disso, né? Porque a pastagem, a braquiária, ela traz essa adubação verde pro solo, né? Sim, a raiz da braquiária vai a 2 metros, gente. Fácil, vai mais de 2 metros, dependendo, claro, do perfil do solo, né, da profundidade daquele solo. Mas eu já vi trincheiras assim com braquiária lá embaixo. Olha só. Então, imagina, brabo. Você coloca um nutriente e a raiz já começa assim, ela vai buscar ele lá de baixo, um potássio, né, que desceu no solo, ela vai trazer isso todo para a parte aérea. Na hora que aquela braquiária for dessecada, né, aquele potássio ele vai ficar prontamente disponível. Quando ela for dessecada, além da gente ter esse potássio, todo aquele sistema radicular que vai morrer, ele vai formar bioporos. Então, você tem bioporos contínuos. Imagina isso no perfil do solo, né?
Então, aquela água, aquela chuva que caiu, ela vai ter canais para descer até 2 metros, armazenando água lá. Então, dali ela começa a umedecer o solo, a armazenar água. Por isso, as plantas toleram mais o veranico depois de uma braquiária, por exemplo. Porque você tem você tem sistema para isso. E tem umas porcentagens bem interessantes, né? Que quem investe, o agricultor que investe na safra da carne, depois que colhe ali a soja ou milho safrinha, tem índices de 10 a 15% a mais de produtividade, né? Na próxima soja. Tem. O outro ponto também que eu vi assim, ao vivo, né, no campo mesmo, é a questão do dumping off. Né? O que é o dumping off? É quando o solo está desprovido de cobertura vegetal, ele aumenta demais a temperatura e ele cozinha o caule da planta. Aí a planta deita, né? Aí você fica lá, mas o que aconteceu? Tá tudo certo. Não, o solo esquentou demais, cozinhou a planta morreu. Ela deita lá, né? Aí já num solo que tem palhada não acontece isso. A grande maioria dos produtores tem investido no plantio direto, né? A gente até entrevistou, acho que tem pouco tempo, alguém sobre plantio direto. Pesquisador da Embrapa, inclusive, ele disse que quase, se você for olhar assim, produtor que não investe em plantio direto, é porque ele não tem condição ou maquinário ainda, mas ele tem um sonho de investir. Sim. Porque ele vê o vizinho ou sabe de alguém que está fazendo, que está tirando, sei lá, 10, 15 sacas a mais que ele por hectare, por exemplo. Não, faz o teste. Se você for numa área que tá assim, pelada, sem a matéria orgânica por cima, você põe a mão no solo lá e depois você vai e põe a mão numa que tá com orgânico, né? com matéria orgânica, palhada. Põe por baixo, né? Põe por baixo. Da palha. Sua mão de cá vai queimar, a de cá não vai. Realmente a diferença é muito grande. A gente já fez assim, só para ver mesmo, né? De colocar um termômetro ali. É impressionante. A diferença, assim, eu me lembro que ficou em 28 graus o solo sob palhada, né? Mais ou menos. E o outro solo estava 42, 43. Nessa época de seca do cerrado. Não, né? Aí vai mais. A gente está com essa No temperatura auge aí, né? ambiente. Imagina, se você está com a temperatura ambiente ali no solo, você tem um acúmulo térmico, né? Então, vai estar mais quente. Lembra o tal do fritar ovo lá no Rio de Janeiro, no asfalto? Por quê? Porque esquenta mais, é escuro, né? Nossa, então... e tá quente esses dias, né, pra trás, né? Oh. Eu moro ali em frente ao parque ali, ó. A represa tá dando pra ver o fundo já. Sério? Sério, tanto que secou. Nossa. E a chuva É o El Ninho, né? Não sei se vocês perceberam, mas aqui no Cerrado eu tô sentindo que a chuva tá demorando um cadinho, né? De vir, né? De firmar. É aí que a gente... Que é aquele ponto que a gente fala assim... Vocês muitas vezes acham que a mudança do clima é aquela informação de jornal, né? É mudança do clima, isso aí não é gás de efeito estufa, isso aqui não é comigo, não. Isso é coisa lá do jornal, isso aí é coisa que está acontecendo fora. Mas esse tipo de exemplo de a chuva não está chegando na época... Eu moro aqui há mais de 20 anos e nunca vi chover em agosto. Não me lembro. Esse ano choveu em agosto. Eu não me lembro, assim. Eu lembro que às vezes a última chuva podia até dar uma chuvinha em julho e para. Agora choveu em agosto, gente. E outubro choveu em setembro. Outubro já foi completamente seco, outubro né? Tá seco. Então, é aquela coisa, mudança climática existe. Não é história para boi dormir, né? Muito pelo contrário. E aí que o produtor rural tem feito um papel importantíssimo, que é a questão do plantio direto, que é a questão da adubação verde. Eles têm usado muito mais bioinsumo, especialmente por rentabilidade, diminuindo o uso de outros insumos químicos, né, industrializados, por exemplo. Mas isso tem contribuído para a gente ter um aumento do sequestro de carbono no solo. Então, o carbono deixa de ir para a atmosfera, deixa de contribuir para aumentar a temperatura do planeta, ficando retido no solo. Né? Então, é esse tipo de informação que precisa chegar na população. Né? Quem que está aumentando a temperatura em grande parte? A indústria, o setor da indústria, os nossos carros que a gente usa, o nosso ar-condicionado.
Não é lá no campo. Concreto, não é o pum da vaca, né? Não. Se a gente fosse... Esse seria o arroto. Né? Porque, Mas assim, eles falam, desde fala que que é o o mundo é pum. mundo. É o pum da vaca. Tem Gente, deixa ela gestão aí, soltar ué. o punzinho dela. Mas Ela não pode arrotar. eu tenho um grande exemplo. Aqui em Goiânia mesmo. O povo fala que o produtor rural desmata, que não sei o quê. Vem aqui em Goiânia, E olha, vai ali na Marginal Botafogo pra você ver. Aquilo ali era um rio, aquilo ali era um córrego. Ali agora é concreto. Quanto mais a gente concreta nas cidades, mais a temperatura vai aumentar. A gente tem uma avenida aqui em Goiânia, chama 24 de Outubro. Quase não tem árvore. Chega lá meio-dia pra você ver. Você passa mal. é muito mais quente, É eu já muito percebi mais isso. quente. Goiânia é um dos lugares mais arborizados que tem, né, no país. A gente tem essa chance ainda de ter. Mas quando você vai pro campo, o clima muda completamente. Se você for ali em Goianira, por exemplo, já muda. É diferente. Você vê, porque a maioria da preservação mesmo de florestas, coisas, está dentro das propriedades, né? Sim, sim. Eles fazem mesmo essa preservação. Até porque é lei. Né? Existe desmatamento? Sim, a gente também não é bobo, né? Mas não é a maioria. Não é. A grande maioria preserva. E fora que isso também ajuda a conservar o solo, né? Exatamente, gente. O produtor está vendo isso. A gente na cidade é que muitas vezes não tem acesso à informação correta. Lá, eu estive em viagem fora do país a semana passada e conversando com as pessoas, e eu vou falar para vocês, são pesquisadores, né? Não, tem assim, a gente entende que tem um conhecimento científico, técnico um pouco maior. E eu conversei com eles e vários falaram comigo, não, eu tô procurando tinha uns sanduíches pra gente comer, né? Um deles que não tem a carne. Aí eu falei, por quê? É religião? Né? Pessoa inocente, falei, religião? Né? Aí ele falou, não. Eu vi assim. Ele falou, não, é porque eu como carne no máximo 1 a 2 vezes por mês. Aí eu, por causa das emissões? Porque eles entendem que quando você come carne, especialmente carne bovina, você está contribuindo muito para o aumento das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, exatamente por emissão de metano, o arroto, né, da vaquinha, né? No entanto, o que acontece aqui no Brasil, nos nossos sistemas de produção, especialmente sistemas de produção integrados, né? Integração lavoura-pecuária-floresta, que tem se expandido demais. Existe até um rótulo, né? Carne carbono neutro. Né? Exatamente porque o carbono que o gado vai emitir, ela é sequestrada no solo por meio das raízes das plantas que vêm na sequência, você falou, tem a safra da carne, a raiz das árvores, né? E além do mais, como o clima ali com árvores, especialmente com árvores, ele é muito mais agradável, o animal ele come mais, ele se alimenta melhor, então ele fica menos tempo no pasto. Então, a gente ainda tem esse menor tempo. Então, as emissões, elas são muito menores. As carnes do Brasil, elas são seguras para esse tipo de pensamento, né? Então, mais uma vez o produtor ali contribuindo para a redução das emissões de gases, né? Perfeito. Né? Então, e talvez ele, quando você tem uma oportunidade dessa, de conversar com uma pessoa assim, talvez colocar ela para pensar sobre a pecuária deles lá, sim, na Europa. Foi o que eu fiz. Não queria me alongar porque nesse tema. O Brasil é case, né, de sucesso. Exatamente. De como fazer uma pecuária sustentável, né? Lá fora é completamente diferente, né? Eu não perdi essa oportunidade. Eu agora comentei ele exatamente. Que ele vai comer carne todo dia. Ele veio olhar pelo menos se o selo é carne do Brasil. Não, mas isso aí a gente tava até conversando aqui nos bastidores, que é só... Quando você tiver uma oportunidade de viajar para fora do país, você vai ver tanto que a gente se alimenta bem aqui no Brasil. E tanto que a comida aqui, por mais os desafios que a gente sabe que tem, ainda é barata, né, doutor? Sim, sim. Tudo fora do país aqui é tudo muito caro. Nós somos um país abençoado. Muito. Né? Nós podemos ter até 4 safras por ano, que não acontece fora daqui. Nós temos frutas frescas em abundância, quaisquer tipos de frutas, inclusive frutas de climas tropicais, de climas subtropicais, de climas temperados, a gente acaba conseguindo desenvolver aqui, especialmente nas regiões mais frias, né? Então tem plantas melhoradas geneticamente, que são adaptadas. A gente está com trigo aqui na região centro-oeste.
Crescendo e trigo. muito. No Centro-Oeste, né? Né? Um No calorzão Centro-Oeste. brabo ali. Inclusive, a gente pode deixar de importar trigo por conta do cerrado, né? Exatamente, né? Então, nós temos frutas que são frutas de climas mais frios sendo produzidas na região sul. E nós temos o ano inteiro frutas. Quem vai ao supermercado, você tem várias opções. Qualquer supermercado que você vai, Qualquer qualquer um. cidade, você tem uma variedade grande, né? É bonito de ver isso, né? Sim. A frutaria, como diz, tá bem servida. Tá né? bem servida, é verdade. Mas assim, a gente falou muito aqui da questão da conservação química, biológica, mas também tem a parte mecânica, né? Sim. Que são manejos também que o produtor tem que seguir para evitar, né, erosão, lixiviação também, né, doutora? Exatamente, né? E acaba tudo sendo englobado no plantio direto, que é a palavra-chave. Quanto menos a gente revolver o solo, melhores as condições químicas, físicas e biológicas. Perfeito. Porque o solo ele vai se estruturar, ele vai ter uma estruturação natural, ele vai permitir um bom desenvolvimento de fungos, por exemplo, que vão formar os agregados do solo, diminuem a erosão do solo, a erosão hídrica principalmente, nas nossas chuvas aqui, as primeiras chuvas, né, que vem aquela chuva torrencial, né? Então ele vai ter uma preservação melhor, exatamente por questão de matéria orgânica. A palhada, ela diminui a força, a erosividade dessa chuva, né? Então a força da gota de água, então ela quebra essa energia cinética. Então, quanto menos coisas nós fizermos, além de tudo, a gente ainda tem economia de operações. Então, você economiza na operação, né? Verdade. Diesel, mão de obra, enfim. Tudo, Você tudo. pensar. Manutenção do maquinário. Tudo leva dinheiro, né? Tudo. Mas, já partindo no final, tem uma tal de uma Agenda 2030 que os produtores precisam ficar ligados, né? Como produzir 100% sustentável, pautado nessa agenda que vai cobrar muito do Brasil, né? Essa agenda ela foi instaurada, né, em 2015, né, com meta para 2030 e está aí, né? Nós temos 7 anos. Não é uma agenda só para produtor, é uma agenda para nós enquanto cidadãos, né? E é uma agenda em que nós temos que pensar em ter um desenvolvimento sustentável por meio dessas tecnologias que a grande maioria dos produtores brasileiros já tem adotado, que é aumentar carbono no solo, diminuir a emissão de gases de efeito estufa por meio de redução de operações agrícolas, redução de uso de fertilizantes minerais, passar a adotar o uso de adubação verde, por exemplo. Só o fato de se reduzir essas quantidades, a gente contribui em muito para diminuir os efeitos de mudança do clima, né? Então, buscar essas tecnologias que elas têm o perfil de preservar, né? Então, acho que isso é fundamental. E o grande tópico da agenda é não deixar ninguém para trás, né? Então, todo mundo é aquela coisa, tá todo mundo junto, né? Aqui, aqueceu, parou de chover, não vai afetar só o produtor, o calorão que está na cidade, a falta de água em alguns bairros, né? Então, afeta todo mundo. A gente tem que usar mais ar-condicionado, aumenta a conta de energia, né? Então, é isso que a gente tem que ver. Não é não é a história da carochinha, mais uma vez. Busque informação. A Agenda 2030, ela está ligada à ONU, né? Então, a Organização das Nações Unidas, ela está coordenando essas ações mundiais. O Brasil é um dos 193 países signatários desse acordo. Então, nós, enquanto instituições, também somos obrigados a trabalhar nesse sentido. Toda pesquisa ela deve ser desenvolvida para melhorar a questão da sustentabilidade econômica, ambiental e social, né? Então, são 3 grandes pilares da sustentabilidade. Não é uma palavra de moda, né? Mas é uma palavra que deve ser aplicada aqui no estúdio, aqui lá em casa, em todos os lugares. O quanto a gente conseguir colaborar com isso, né? Eu acho que a gente não está fazendo muito ainda, a gente tem que fazer mais. Perfeito. E enquanto instituição, a Embrapa ela fornece muitas informações para o produtor, principalmente quando o assunto é manejo e conservação do solo. Às vezes o produtor que está aí nos vendo e nos ouvindo quer olhar algumas cartilhas, quer ver algumas coisas, procurar alguma ajuda, né, Pedro? Às vezes quer fazer um plantio direto, quer fazer uma técnica diferente lá na área dele, que a Embrapa preconiza. Como que ele pode buscar ajuda? Todo o material que a Embrapa produz, ela fica disponibilizada no portal da Embrapa. Então, é www.embrapa.br. Tá aí na tela. Tá aí na tela, ótimo. Então, dentro da Embrapa existem várias unidades. Eu trabalho na Embrapa Arroz e Feijão.
aqui em Santo Antônio de Goiás, né? Mas todas as Embrapas, elas têm alguma missão separada, alguma linha de pesquisa separada, específica, mas no portal da Embrapa você consegue facilmente encontrar esses materiais disponibilizados de forma gratuita. Você pode baixar, lá também tem o saque para mandar perguntas, né? Se não estou enganada, é saque@embrapa.br. Quaisquer perguntas podem ser enviadas para lá e o sistema ele direciona para o pesquisador que trabalha naquele tema. Então a pergunta não fica sem resposta. Isso. Então, e é muito rápido, né? Até para você que às vezes quer um pesquisador. Sei que o produtor gosta desse tete-a-tete, né? Toda Embrapa, apesar daqui de Goiás ser arroz e feijão, aqui tem pesquisadores de todas as linhas de pensamento basicamente alocados. E se não tem, eles passam um telefone super rápido do pesquisador que trata da sua cultura aí, da sua região, do que você está precisando. Se você quiser saber mais, @Embrapa Arroz e Feijão, tá aí na tua tela, ou @Embrapa, que é a nacional, tem tudo lá. A Embrapa posta todas as novidades, inclusive a gente tem muitas informações, a gente fez até uma matéria sobre solo, que a Embrapa tem uma sequência de cartilhas, se eu não me engano, mais de 50 cartilhas só sobre solo, Pedro. Sensacional. Muita dica lá, inclusive para soja, que a gente teve um episódio anterior falando sobre como manejar o solo para proteger a soja e o milho da seca, do veranico, que pode vir, né? Independente do seu tipo de solo. Latossolo, plintossolo, gleissolo, Pedro Solo, tudo solo. Agro 2 Solo. É isso aí. Gostou? Deixa o seu like, ativa o sininho. Tem 2 episódios por semana falando de assuntos diversos do agronegócio e até sobre empregabilidade, né? Gestão, tem tudo aqui. Tem no nosso portal de notícias, notícias quentinhas, agro2.com.br. Nos segue também nas redes sociais, @Portal Agro2. Segue também a Melissa, @Melissa, vai colocar aí na tela, .soler.pesc, de pesquisadora. Segue ela lá também. Muito obrigada pela sua participação. Compartilha com um amigo seu, um produtor rural, um agrônomo, né, Pedro? Esparrama no mundo aí, coisa boa tem que divulgar. É isso aí. Me segue também, @Janaína Honorato, e segue o melhor de Goiás. Por Pedro Maia. Pode seguir lá. É isso aí, Melissa. Muito obrigada pela Eu que agradeço. Uma honra ter você aqui com a gente. A honra foi minha, Obrigado, gente. doutora. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar aqui. Obrigada mesmo. Obrigado. Cuide do seu solo para a produtividade ser aquela melhor possível, principalmente nesse período de El Niño. É um prazer falar com você toda semana aqui. Tchau, tchau.